Fala, povo de Deus, querida primeira igreja Batista de Natal. Tempo de palavra, tempo de aprendizado, tempo de crescimento espiritual. Os encontros da quarta-feira, ele tem esse propósito. É um propósito de orarmos, mas também de sairmos fortalecidos. Testemunho espiritual, momento da palavra, momento de oração, de compartilhar algum pedido, agradecimento. Esse é o crescimento do povo de Deus. Quero convidar você para hoje, juntos, orarmos ao Senhor, consagrarmos ao Senhor a nossa semana, mas também meditarmos na palavra de Deus. Tem sido dias difíceis, estamos num momento muito crucial na nossa nação e nós precisamos interceder ao Senhor. Muitas coisas, muitas informações, por muitas vezes me pego aflito diante de tantas informações, cenários de acusações, de defesas, acusações de todos os lados, cenários políticos dos mais diversos, e a gente fica olhando e pedindo ao Senhor: volta a Cristo. Isso já não traz mais nenhum tipo de estabilidade para os nossos corações. Esse é o tempo que nós precisamos parar para orar. Precisamos, como igreja do Senhor, estarmos atentos ao clamor do próprio povo. Não precisamos de mais nada de polarizações políticas. Precisamos de Cristo. Essa é a mensagem para a igreja do Senhor. Quero orar com você, teremos um momento de louvor e logo na sequência teremos um momento também aqui do devocional. Vamos orar então? Pai querido, no nome de Jesus, queremos diante do Senhor consagrar tudo o que temos, o que somos, apresentar ao Senhor esse tempo de crescimento, esse tempo de palavra, de estudo das Escrituras Sagradas, que Teu Espírito Santo fale conosco, Pai, que o Senhor visite os corações, as famílias representadas em nossa igreja, que cada pessoa que tem nos acompanhado seja tocada pelo Senhor, ministrada pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, diante de nossas fraquezas, de nossas lutas. E essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Na sequência, me encontro com você aqui para um tempo de palavra, um momento rápido, mas muito significativo. Até já!
Povo de Deus. Todas as vezes que eu paro para estudar as Escrituras, eu tento ter próximo a mim canetas, marca-textos, papéis, para que Deus fale comigo, eu dedique na minha própria Bíblia anotações, marcações, datas. Eu costumo trazer algumas datas importantes daquilo que Deus falou comigo, ou num compartilhar de conversa com outras pessoas e Deus trouxe ali algo muito importante para mim. E passado o tempo eu vou vendo o quanto que Deus foi falando. Mas esse texto é um dos textos que Deus mexeu comigo desde a semana passada. Desde a semana passada eu vinha falando com o Senhor a respeito das inseguranças, das instabilidades, falando com Deus a respeito do ministério pastoral, falando com Deus a respeito da fraternidade, da comunhão, os irmãos em Cristo, o tema que nós temos trabalhado na nossa série de mensagens, Nomes de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus de fato é para nós, quem de fato Ele representa diante de toda a nossa vida e o quanto que nós dedicamos a Ele. E aí eu vim estudando para a mensagem do Jeová Chamar, nossa mensagem do domingo. Foi um momento muito especial da nossa igreja. Tem sido uma crescente espiritual. Primeiro Jeová Shalom, Jeová Chamar. E como que Deus vem trazendo respostas para a nossa alma. O nosso espírito está sendo fortalecido. E aí Deus me tocou com essa palavra de uma passagem de Isaías. A gente vai fazer essa leitura bíblica ainda. E foi justamente nesse cenário de montar a mensagem para o Jeová Chamar, o Deus que se faz presente. Eu quero recapitular contigo alguns pontos importantes. Se você não assistiu a mensagem de domingo na nossa igreja, vai no canal do YouTube e assiste essa mensagem. Vai abençoar a sua vida, certamente Deus vai falar contigo. Mas quando a gente estava ali preparando toda aquela mensagem e entendendo os contextos, o contexto da visão de Ezequiel, onde Deus mostra para Ezequiel no capítulo 10 ali, a narrativa, a visão da glória do Senhor sendo retirada do templo. Depois a glória do Senhor sendo retirada da cidade, capítulo 11. E aí vem todo o cenário de exortação sobre o povo. Mas no capítulo 40, Deus dá um renovo a Ezequiel, do 40 ao 48, trazendo as informações, as medidas, as tratativas de como que será restaurada aquela Jerusalém, a nova Jerusalém. E ele começou a trazer para Ezequiel informações valiosas. O nome de Deus, Jeová Shalom, é um nome dado. Entre os nomes dados a Deus são 7 nomes. Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Rafá. Então a gente começa a enxergar de várias formas que em determinados momentos dos relacionamentos de pessoas que foram obedientes e tementes a Deus, elas atribuíram a Deus um nome significativo mediante o seu relacionamento com o próprio Deus. São 7 nomes atribuídos ao Senhor dessa forma. Obviamente, durante todas as Escrituras, temos outras expressões para trazer o nome de Deus, a identificação do próprio Deus. Deus, quando se apresentou a Moisés, ele disse assim: Moisés, vai e diga ao povo que o Eu Sou te enviou. Quando ele se apresentou a Abraão, ele disse assim: Abraão, eu sou o seu escudo. Então ele começa a também dar suas credenciais, suas impressões. Mas diante da visão de Ezequiel, quando todas as coisas estavam restauradas, a glória do Senhor de volta para o templo e para a cidade, a expressão que marcava o nome era o Jeová Chamar, o Deus que está ali, o Deus que se faz presente. Essa mensagem foi a mensagem que começou a mexer o meu coração. E aí tem perguntas que nos intrigam no dia a dia da nossa caminhada. Eu ainda sou novo, eu gosto de dizer que eu sou novo. Eu preciso me lembrar disso. Mas eu não sei a sua idade. E quantas vezes você se pegou pensando sobre o que vai acontecer no futuro? Quais são os seus medos, suas impressões? Qual é o contexto da sua vida? Eu já conversei com algumas pessoas que elas dizem assim: pastor, eu tenho medo de não ter sucesso na vida. Eu tenho medo de tentar um curso e não ter carreira profissional. Eu tenho medo de tentar uma pessoa e não ser uma pessoa de um casamento feliz. Então, os medos, elas atrapalham a caminhada do crente.
O medo, por muitas vezes, ele pode servir de uma balança, de um norte, mas por muitas vezes é um fardo pesado sobre todos esses. A pergunta que eu poderia fazer para você era: qual o seu maior medo? O que você tem medo? Uma das expressões que Deus traz muito forte sobre agora o profeta Isaías, sobre a restauração de todas as coisas, sobre a restauração de Israel. Isaías foi o profeta que mais falou do ministério de Cristo. Isaías falou do nascimento de Jesus, do ministério de Jesus, da morte de Jesus, da afeição de Jesus. Isaías narrou toda a vida e obra de Cristo Jesus, sem ter tido nenhum contato com ele. Era uma descrição do futuro, era uma profecia daquilo que Deus iria fazer. Mas quando Deus traz sobre Isaías uma mensagem de arrependimento, Isaías tem que pregar o arrependimento, a mudança do povo, a transformação dos corações, de vidas, de comportamentos, testemunhos, a adorar somente a Deus, a afastar-se da idolatria. Isaías foi uma voz muito atuante nessa expressão. Deus, diante da queda dos ídolos da Babilônia, Deus trouxe uma mensagem ao povo de Israel por meio do profeta Isaías. Capítulo 46, versículos de 3 a 5. Essa vai ser a nossa reflexão, vai ser um tempo curto, mas também muito precioso. Eu não sei qual o seu maior medo. Talvez, se você já sabe qual é o seu maior medo, você sabe do que eu vou falar. Se você ainda não sabe qual é o seu maior medo e você tem um coletivo de vários pequenos medos, certamente vai ter algo que te assusta, tem algo que fala mais forte ao seu coração, com impactos negativos. Eu tenho um medo para falar para vocês. Eu tenho um medo de envelhecer e de repente eu não tenho controle da coisa. Eu não tenho controle da gestão da minha vida. Esse talvez seja um dos meus maiores medos. Mas olha o que é que diz as Escrituras, e por isso que a palavra de Deus é viva, é verdadeira, é perfeita, ela é atemporal, ela não tem erro. Porque quando eu estava fazendo a mensagem, Deus falou comigo profundamente. Olha que interessante. Versículo 3 do capítulo 46 de Isaías. Diz assim: escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento, até a velhice de vocês eu serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? A quem seria eu igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? É uma exortação do próprio Deus ao povo de Israel. Não há nada que Deus não tenha o controle. A mensagem do último domingo foi exatamente essa. Estimulo mais uma vez você. Visita aqui já pelo canal do YouTube. Vai lá e assiste a mensagem de domingo, o Jeová chamar. Se você esteve conosco na igreja, assiste de novo essa mensagem. Deus vai falar contigo. A vida, nós temos vários, é como uma montanha russa, vários momentos, momentos felizes, momentos de baixa, momentos mais tristes. Mas Deus dizendo assim: eu permaneço mesmo, eu não mudo, eu te criei, eu te formei e eu te levarei. Eu vi o seu nascimento, eu participei do seu nascimento e eu serei aquele que vou te levar. Ou seja, todos os nossos dias estão cuidados pelo controle do próprio Deus. Saber que o nosso Deus é um Deus imutável é o que fortalece o nosso coração a reconhecer a dependência diante dele. Saber que o nosso Deus é um Deus soberano é o que fortalece o nosso coração a depender mais dele. Saber que o nosso Deus é um Deus do impossível é o que fortalece o nosso coração a depender mais dele. Deus, ele tem um controle em suas mãos. O nosso Deus não é o Deus do improviso. O nosso Deus é o Deus de que caminha junto, presente. É o Jeová chamar. É o Deus que sabe todas as nossas coisas. Ele tem o controle, ele tem os propósitos e ele nos guarda diante da sua presença. A palavra dizendo: eu carrego vocês desde o ventre materno, eu que levo vocês nos braços desde o nascimento. Eu tenho 2 filhos e caminhando para o meu 3º filho.
Eu fico imaginando qual é a dependência dos meus filhos diante de mim. Rian, com quase 9 anos de idade, ele tem um tipo de dependência do pai. Ronan, com quase 3 anos, ele tem outro tipo de dependência do pai. O bebê que ainda está no ventre da minha esposa, no ventre da mãe, ele tem uma outra dependência. Ele depende do alimento da mãe, da boa alimentação da mãe, do comportamento da mãe. Se ela faz mais esforço físico, mais ele sente. Se ela fica muito sedentária, ele sente. Se ela come bagana, ele sente. Se ela come coisas mais saudáveis, ele sente. Então a gente vive desde o ventre materno até a nossa tenra idade, Deus dizendo assim, olha, eu cuido de vocês no ventre, eu cuido de vocês ainda criança, eu cuido de vocês até o momento dos cabelos brancos. Não há nenhum tempo, não há nenhuma lacuna no tempo onde Deus perca o controle de nossa vida. Isso é o que conforta nossos corações. Então, a mensagem que eu poderia dizer para você é: o nosso Deus, o Jeová Shammah, o Deus que se faz presente, Ele não está presente nos momentos em que convém. Ele está presente em todos os nossos momentos. Ele está presente na nossa vida em todas as circunstâncias. Mas é o que é interessante ainda pensar sobre isso. É saber que, apesar de nossas falhas e tropeços, Ele continua nos amando. Tem uma mensagem que nós não podemos esquecer. É que esse Deus, Ele é singular. É um Deus que conhece toda a nossa história, dizendo que nos criou no ventre e que nos levará. É um Deus que nos conhece ainda criança e que nos carrega nos braços, e é o mesmo Deus que sabe todas as coisas a nosso respeito, dizendo que vai nos salvar, que nos carregou durante toda a vida e nos salvará. Esse Deus é o Deus que nos conhece, é o único Deus que conhece todas as nossas falhas e ainda assim continua nos amando. Uma das expressões que uma vez eu ouvi em um determinado local e a gente falando em conversas de lideranças, e disse assim, rapaz, é muito bom tá próximo de fulano de tal. E essa pessoa estava próxima a gente, né? Assim, ele aprende, inspira muito a gente, ele faz isso, e isso a gente falando de uma referência que ele era pra gente. E ele disse assim, olha, isso é porque vocês só conhecem uma parte da minha vida. Se vocês conhecessem a outra parte da minha vida, dificilmente vocês queriam estar próximo a mim. E eu disse, rapaz, que cara interessante para dizer um negócio desse assim, ele foi muito rápido em dizer isso. O que é que ele quis dizer nessa hora? De que nós estávamos perto dele porque só conhecíamos uma parte. Mas se nós conhecêssemos ele completamente, talvez não queríamos estar tão próximo, não queríamos tanta proximidade como essa. E aí veio algo interessante nessa reflexão. É de que Deus é o Deus que nos conhece integralmente. E Ele continua dizendo que o amor dele é o suficiente para nós. Ele continua dizendo que nos perdoa, que nos purifica, que nos justifica. Ele continua dizendo que tem poder para transformar vidas. Essa é a mensagem que o crente não pode esquecer. A gente tem diversas divergências emocionais, sociais, financeiras, físicas, altura, pele. A gente tem diferenças de muitas coisas, mas tem algo que somos semelhantes. É a dependência do mesmo Deus. Temos uma dependência da mesma fonte, porque fomos criados pela mesma fonte. Temos a mesma marca, apesar de nossas diferenças, temos a mesma marca, a marca de amar apesar das diferenças, a marca de amar uns aos outros, de servir uns aos outros, de exortar uns aos outros, mas tudo isso porque apesar de nossas falhas, Deus continua presente em nós. Essa mensagem você não pode esquecer. Essa mensagem é a mensagem que Deus quer falar conosco ainda hoje. O último versículo da nossa reflexão, versículo 5, diz assim: com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Essa passagem de Isaías 46, de 3 a 5, esse trecho final, a que coisa vocês poderiam me comparar? A quem vocês poderiam me comparar? Não tem como. Não tem quem se compare a nosso Deus. Da minha viagem à África, tinha um trecho musical que eles cantavam muito, que eles diziam, Abo e grande Deus. E ele dizia assim, só o Senhor é Deus, só o Senhor é o grande Deus.
não há outro como o nosso Deus. Essa expressão ela é muito forte, às vezes eu me pego cantando só esse trecho para dizer, não há ninguém como o nosso Deus. O meu Deus é o grande Deus. Não há nada que possa comparar. Eu posso dizer para o meu filho diversas vezes, infinitas vezes, incontáveis vezes que eu o amo, que eu vou estar próximo a ele, que eu vou proteger. Mas eu já vi diversas vezes o meu filho se machucando de uma forma que eu não queria. Já vi diversas vezes meu filho passando por uma determinada situação que eu não tinha poder para intervir na vida dele. Mas quando eu falo de Deus, eu posso dizer que esse é o grande Pai de nossas vidas. Esse é o Abba Pai. Esse é o Pai eterno. Esse é o bom pastor. Esse é a maior referência das nossas vidas. Esse é o verdadeiro e único Deus. Aquele que faz interferências milagrosas em nossas vidas, aquele que estende os nossos dias, aquele que nos sustenta todas as manhãs, aquele que nos faz repousar diante da sua guarda todas as noites, aquele que nos traz alívio no meio da dor, aquele que nos traz a paz no meio da angústia, aquele que nos faz sentir importância, ter valor, porque apesar de nossos erros, fomos declarados justos. E essa matéria de declaração não é pelo meu mérito, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu construa, mas é pelo que Ele fez sobre mim. O nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Eu quero encerrar essa palavra com você. Você não se sinta só. Saiba que os seus dias, eles estão guardados pelo Senhor. Qual é o seu maior medo? Sentir só? Esse Deus que lhe conhece é um Deus que permanece com você desde o seu ventre. Ele lhe conhece melhor do que você mesmo. Nunca esqueça dessa verdade. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, quero te apresentar, Pai amado, a vida dos meus irmãos, a vida da nossa igreja, a primeira igreja Batida de Natal, os nossos projetos, as pessoas que o Senhor tem nos confiado, Pai amado, a viver como uma comunidade, uma família, que o Senhor esteja cuidando e guardando de todos nós. Acampa teus anjos ao nosso redor. Dar-nos discernimento, Pai, diante da Tua palavra. Essa é a oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Na sequência teremos nossos momentos aqui de ofertório. Você pode contribuir. E logo na sequência estaremos encerrando, trazendo também os nossos avisos. Um grande abraço. Domingo pela manhã não teremos escola bíblica. Eu preciso dizer isso antes. Mas domingo à noite teremos um culto cantado e será um tempo muito especial. Até lá, aguardo vocês. Foi. Marcelo e Rosa, se vocês puderem gravar só o final para botar aí os avisos. Não teremos escola bíblica domingo de manhã. Eu vou gravando aqui, você vê o que é que faz aí, tá bom? Então, dentro dos nossos avisos, não teremos escola bíblica domingo pela manhã, mas teremos programação regular à noite. Então se organize, faça seu voto cidadão, vai exercer sua cidadania, vote, se organize para ir cedo, voltar cedo, ter aquele tempo de descanso e à noite estarmos bem, saudáveis e 100% emocionalmente e fisicamente, para adorar o nosso Deus. Será um culto cantado. E se você faz parte da programação, essa mensagem tem um peso diferenciado para você. Chegue cedo na igreja para que a programação possa de fato estar correndo bem dentro com sua participação. Segundo, sábado próximo, sábado outro, dia 5 de novembro, teremos o Dia Mundial de Combate à Fome. A nossa igreja está abrindo as portas com aqueles que já fizemos o credenciamento, estaremos distribuindo quase 100 cestas básicas. Isso é um presente de Deus para o nosso povo e Deus é muito generoso e graças a Deus que a nossa igreja está participando de tudo isso. Teremos 2 ou 3 pequenos grupos trabalhando na mobilização desse dia. Então, se você deseja participar, nos procura para que nós possamos estar com vocês nesse momento. Dia 5 à tarde, teremos o encontro das mulheres na primeira igreja, a partir das 16 horas, assim como também teremos ensaio do coro da primeira igreja Batida de Natal. Dia 6 pela manhã, domingo de manhã, teremos a nossa assembleia regular da ONG Oficina de Sonhos. E aí teremos nossa programação regular. Mas tem uma mensagem que eu queria trazer para vocês. Se você está visitando a primeira igreja Batida de Natal, está congregando conosco já há um tempo, deseja entrar para o hall de membros ou de fato se filiar a essa igreja, temos portas de entrada.
A primeira porta é a do batismo. O batistério é para aqueles que se converteram no Senhor Jesus Cristo, aceitaram o Senhor como Salvador de sua vida, mas ainda não foram batizadas nas águas. Segundo, são cartas de transferência. Quando você vem de uma outra igreja batista, da mesma regra de fé e prática, a nossa denominação, e deseja congregar na nossa igreja, agora se tornando membro, pedimos a carta de transferência. Por fim, se você vem de uma outra denominação, você também pode nos procurar para que tenhamos a porta de entrada pela aclamação. É quando a igreja decide lhe receber, assim, mesmo sendo de uma outra denominação. Esse tempo é um tempo que nós passamos em assembleia. Se aproxima a data da nossa assembleia, acontecerá dia 23 de novembro. Mas aguardamos vocês. Se você deseja participar conosco, nos procura no privado para que nós possamos também preencher com você as fichas e levar isso para as nossas assembleias regulares. Deus abençoe sua vida, excelente semana, até domingo às 18 horas na PIB Natal. Até mais!